Em 10 de setembro de 2019, o youtuber de viagens Bold and Bankrupt publicou o que parecia ser apenas mais um vlog explorando uma cidade esquecida no Quirguistão. O que começa como uma caminhada tranquila por ruas vazias, logo toma um rumo inquietante. Em determinado momento, ele encontra uma pessoa inesperadamente. Assustado, encerra rapidamente a conversa e decide ir embora. Não foi exatamente um encontro perigoso, mas deixou uma sensação difícil de explicar. Porque quando se explora lugares abandonados, nunca se sabe quem ou o que pode estar silenciosamente esperando na escuridão. E no próximo caso, essa mesma incerteza quase termina em tragédia. Em junho de 2025, o explorador urbano Herbex Hill, cujo nome verdadeiro é Chris, publicou um vídeo documentando sua exploração do edifício Rockefeller em Cleveland. Antigamente um movimentado prédio comercial, o local acabou abandonado após anos de tentativas fracassadas de revitalização. Em 2022, o edifício foi completamente desocupado e rapidamente se tornou ponto de invasões, vandalismo e atividades criminosas. No início, Chris acreditava que seria apenas mais uma exploração comum. Mas tudo mudou rapidamente quando ele encontrou cápsulas de munição espalhadas pelo chão. Surpreso, comentou que parecia haver pessoas atirando dentro do prédio. Conforme avançava pelos corredores escuros, novos sinais apareciam. Mais cápsulas de bala, cheiro de cigarro e seringas usadas indicavam que alguém havia estado ali recentemente. Então, um som estranho ecoou pelo edifício. Parecia um alarme. Logo depois, vozes começaram a surgir pelos corredores. Achando que fossem outros exploradores urbanos, Chris decidiu se aproximar. No entanto, a conversa, cujo áudio foi cortado, revelou algo muito mais preocupante. Não eram exploradores. Eram saqueadores que utilizavam o prédio e deixaram claro que ele não era bem-vindo. Um deles chegou a ameaçar atirar caso Chris não fosse embora imediatamente. Sem discutir, ele começou a descer vários andares tentando escapar. Durante alguns instantes, parecia que tudo havia voltado ao normal. Mas pouco depois, vozes começaram a ecoar novamente atrás dele, cada vez mais próximas. Sem perceber, aquela exploração casual havia se transformado em uma corrida desesperada pela própria vida. Chris correu pelos corredores escuros, desviando de buracos e obstáculos enquanto procurava desesperadamente uma saída. Finalmente encontrou uma porta que levava para fora e conseguiu escapar. Mas esse estava longe de ser o único encontro perturbador vivido por Chris. Em junho de 2022, ele havia explorado outra construção abandonada em Cleveland. A antiga fábrica Westinghouse. Fechada desde a década de 1970, o local havia se deteriorado completamente ao longo dos anos, tornando-se um enorme labirinto. Concreto, ferrugem e escuridão. Assim que entrou, Chris percebeu que algo parecia certo. As paredes estavam cobertas por pichações, o chão repleto de lixo e um colchão sujo indicava claramente que alguém vivia ali. Enquanto caminhava pelos corredores, sentia cada vez mais a impressão de que não estava sozinho. Em determinado momento, encontrou um homem parado em meio à escuridão. Assustado, perguntou se ele precisava de ajuda, mas o desconhecido permaneceu
Completamente imóvel e em silêncio. Sentindo um enorme desconforto, Chris decidiu ir embora. Alguns minutos depois, movido pela curiosidade, resolveu voltar levando algum dinheiro para oferecer ao homem. Porém, quando retornou ao local, ele havia desaparecido completamente. Como não fazia muito tempo desde que havia saído dali, Chris concluiu que o homem ainda deveria estar nas proximidades. Passou então a procurá-lo pelos corredores, chamando várias vezes sem obter resposta. O que ele não percebeu era que, durante toda essa busca, o homem permanecia escondido na escuridão, observando cada um de seus movimentos a poucos metros de distância. Somente quem assistia ao vídeo conseguia enxergá-lo parado ao lado esquerdo da imagem. Chris nunca percebeu sua presença. Mais adiante, ele encontrou outros moradores de rua escondidos dentro da fábrica. Ao notar movimentações constantes e pessoas entrando e saindo por uma abertura na parede, decidiu abandonar imediatamente o local. 3 anos depois, a curiosidade fez Chris retornar à mesma fábrica. Assim que entrou, passou exatamente pelo ponto onde havia sido observado anos antes. Pouco tempo depois, caminhando por um corredor estreito, uma figura surgiu silenciosamente alguns metros à sua frente e desapareceu na escuridão antes que ele percebesse. O narrador destaca como construções desse tipo possuem inúmeros corredores, cantos cegos e ambientes escuros, tornando impossível saber quem pode estar observando em silêncio, a poucos metros de distância. No dia 26 de maio de 2024, o canal Vacant Haven publicou imagens explorando uma cabana isolada, que havia pertencido a um idoso falecido. O objetivo era apenas registrar mais um imóvel abandonado, mas desde a chegada algo parecia estranho. Do lado de fora, carros antigos enferrujados permaneciam espalhados pelo terreno, enquanto a natureza lentamente tomava conta de tudo. Conforme se aproximavam da casa, pequenos detalhes sugeriam que talvez não estivessem sozinhos. Ao entrar, perceberam que a eletricidade ainda funcionava, um sinal claro de que alguém havia passado por ali recentemente. Quanto mais avançavam, mais evidências surgiam. Objetos pessoais estavam espalhados pelos cômodos e malas aparentemente novas permaneciam abertas, indicando que alguém não apenas visitava o local, mas morava ali. Pouco depois, um carro desconhecido chegou até a propriedade. Assustados, os exploradores correram imediatamente de volta para o próprio veículo enquanto filmavam um homem observando tudo à distância. Eles partiram rapidamente e até hoje ninguém sabe quem era aquele homem nem o que poderia ter acontecido se tivessem permanecido ali. Eles partiram rapidamente e até hoje ninguém sabe quem era aquele homem nem o que poderia. Em julho de 2023, o youtuber Little Shameless Viking publicou um vídeo explorando um hotel abandonado no Rio de Janeiro ao lado de um amigo. Depois de caminhar quilômetros até o local, encontraram o hotel completamente cercado por cercas e arame farpado. Após algum tempo procurando uma entrada, conseguiram escalar um muro e entrar. Logo perceberam alguém caminhando nas proximidades. Inicialmente acreditaram que fosse um segurança. Tentaram evitar contato, mas poucos minutos depois foram abordados por vários homens. Rapidamente entenderam que não eram seguranças. Eram ocupantes ilegais do prédio, alguns usando capuzes e um deles armado. Tentaram conversar e até perguntaram se poderiam pagar para permanecer ali, mas receberam apenas ameaças e ordens para sair imediatamente. Ao perceberem a arma, entenderam que qualquer tentativa de negociação seria inútil. Recuaram o mais rápido possível e deixaram o local, imaginando o que poderia ter acontecido caso tivessem insistido em permanecer.
Em dezembro de 2016, o canal The Proper People Extras publicou um vídeo explorando durante a noite um antigo hospital psiquiátrico abandonado. Ao chegar, encontraram um prédio tomado pelo mato, coberto por pichações e em completo estado de abandono. Assim que entraram, o ambiente tornou-se ainda mais perturbador. Corredores destruídos, paredes quebradas e lixo espalhado criavam uma atmosfera pesada. Enquanto avançavam pelo prédio, notaram uma pequena luz ao longe. Inicialmente, imaginaram que fossem outros exploradores. Então, decidiram chamá-los. Não houve qualquer resposta. Em vez disso, a pessoa simplesmente apagou a lanterna, como se não quisesse ser vista. Incomodados, resolveram voltar para o carro. Porém, enquanto deixavam o prédio, a luz reapareceu novamente, desta vez muito mais próxima. Mais uma vez chamaram por quem estivesse ali, mas receberam apenas silêncio. Sem saber quem os observava na escuridão, decidiram não correr riscos. Entraram rapidamente no carro e foram embora. Até hoje, ninguém descobriu quem segurava aquela lanterna ou por que permaneceu escondido durante todo o encontro.